Sou o professor Gilson Catarino e tenho um teste muito interessante para você, concurseiro, para você vestibulando. E você que não é nem concurseiro nem vestibulando, mas interessado em falar a língua portuguesa genuína, também é bastante interessante. Leiamos o teste. Observe os vocábulos destacados em negrito nos versos. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. O que está em negrito? Vai o meu elefante, mas não o querem ver, deixá-lo ir sozinho, são essas três palavras que estão em negrito. Sobre esses vocábulos, de acordo com a gramática normativa, considere as seguintes afirmações. A gramática normativa é aquela que estipula as regras. Número 1. O primeiro de vai o meu elefante é um artigo definido e o segundo, mas não o querem ver, é uma forma pronominal oblíqua, assim como a forma lo em deixá-lo. 2. A colocação do segundo junto ao advérbio de negação aproxima-se do registro mais utilizado no português falado no Brasil. E 3. O e lo nos versos mas não o querem ver e deixá-lo ir sozinho são formas pronominais que garantem a coesão referencial anafórica. Anafórica vem de anáfora, significa retomar alguma coisa. Os pronomes demonstrativos esse, essa, isso, nós dizemos que são anafóricos porque retomam sempre um elemento. Os pronomes oblíquos, aliás, qualquer pronome, né? Para que serve um pronome? Para substituir um substantivo e assim evitar a repetição. Então, ele é um anafórico. E aí está correta ou estão corretas as afirmações 1 apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, ou 2 e 3 apenas. Então, vejamos, cá estão os versos novamente. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver, nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo sozinho. Uma observação, não é tão interessante assim, mas você já deve ter visto isso quando há essa barra entre frases. Aliás, essa semana mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa, não lembro se foi e-mail, se foi no meu grupo no Telegram, mas perguntando por que havia essa barra. Essa barra serve para indicar que a mudança de verso. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Quando o cidadão não quer colocar, como no meu caso aqui, não quer colocar verso por verso um embaixo do outro e coloca os versos seguidamente, coloca-se barra para indicar que há mudança de um verso para outro. Muito bem. Então, a cobrança é referente ao e esse deixá-lo aqui é também um só que é um posterior a um verbo terminado em R. Sempre que o verbo terminar em R, em S ou em Z, não se lembra disso? Não viu isso ainda? Então volta um pouquinho, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e procure o texto sobre quero. Lembra? Eu quero vídeos todos os dias. Você quer-los também, que você observará, mas eu vou falar aqui também bem rapidissimamente sobre isso. Então o que acontece é o seguinte: os vocábulos o, a, os, as podem pertencer às seguintes classes gramaticais. Podem ser artigos, podem ser pronomes oblíquos átonos, podem ser pronomes demonstrativos, faltou esse aqui, e o a sozinho pode ser também preposição. Serão artigos quando à frente vier um substantivo determinado por eles. O homem, a mulher, os homens, as mulheres. Sempre que houver um substantivo à frente determinado pela palavra, essa palavra será artigo. Onde acontece isso? Se é que acontece, lá vai o meu elefante. Elefante é um substantivo
determinado pelo o. Então, este o é um artigo definido. Certo? Já já voltaremos ao teste para ver o que é que acontece então. Então, esse é o primeiro passo. Toda vez que pintar o a, os, as, toda vez que algum concurso, que algum vestibular perguntar o que é isso, procure à sua frente um substantivo. Não o querem, querem não é substantivo, querem é verbo, então esse o não é artigo. E aqui, como está ligado imediatamente ao verbo pelo hífen, também não pode ser um artigo. Se não for artigo, poderá ser um pronome oblíquo átono. Se-lo-á será isso. Quando puder ser substituído, olha, é o contrário. Se-lo-á será isso quando substituir ele, ela, eles, elas. Quando estes pronomes funcionarem como objeto direto ou como sujeito acusativo. O sujeito acusativo é meio parecido com um objeto direto. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora não, tá? O objeto direto é aquele que complementa um verbo que se encaixa na tabelinha quem, piriri, piriri, algo, indicando ação ou fato. Por exemplo, chamar. Quem chama, chama algo. O algo é objeto direto. Cantar. Quem canta, canta algo. O algo é objeto direto. Deixar. Quem deixa, deixa algo. O algo é objeto direto. E até pode haver um verbo aqui à frente, que aí será um sujeito acusativo. Por exemplo, o pai deixou o filho sair. Quem deixa, deixa alguém praticar uma ação. Então, isso é o sujeito acusativo, tá? Bom, não precisa se preocupar com isso agora para aprender essa questãozinha aqui, não. É só você pensar nessa questão do quem compra, compra algo, quem deixa, deixa algo, quem manda, manda alguém, algo ou alguém. Sempre ele, ela, eles, elas. O brasileiro gosta muito de usar ele, ela, eles, elas. Eu vi ela ontem no shopping. Não. Quem vê algo. Este algo é objeto direto, não poderemos usar ele, ela, eles, elas, e sim os chamados pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as. Quem vê algo, eu a vi ontem no shopping. Sabe aquele carro sobre o qual lhe falei? Comprei ele. Não. Quem compra, compra algo. O algo é objeto direto, portanto, não pode ser usado lhe não. Ele, e sim, o comprei-o ontem. O pai deixou o filho sair. Quem deixa, deixa alguém praticar uma ação. É sujeito acusativo. Errado dizer o pai deixou ele sair. O certo é o pai deixou-o sair. Bom, o que acontece aqui? Daqui a pouco nós vamos ver. Poderão ser pronomes demonstrativos quando substituírem este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, acabei de falar agora. Tá? Se-lo-á. E aí, à frente eu disse. Será isso quando... Então, eu expliquei assim. O a, os, a serão artigos quando à frente houver um substantivo determinado por eles. E aí eu disse. Se-lo-á quer dizer, vou até escrever aqui, ó, bem aqui, ó. Se-lo-á quer dizer, isso é igual a, será isso, ou seja, será artigo, aqui, ó, substituir isso por lo, então esse lo é um pronome demonstrativo. E finalmente, o a sozinho será uma preposição, evidentemente, quando não for artigo, nem pronome oblíquo átono, nem pronome demonstrativo. E a preposição é regida por verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. Por exemplo, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço aos meus superiores. Esse a é uma preposição. Obediente. Quem é obediente a algo. Adjetivo. Obediência. Quem tem obediência, substantivo, tem obediência a algo. Agir obedientemente, um advérbio. Obedientemente a algo. Aí está a preposição. Então vamos ver. Primeiro o já vimos que é artigo. Segundo o,
mas não o querem, não é artigo, porque querem não é substantivo. Então vejamos qual foi a substituição efetivada. Não querem isso, não, ou não querem ele. Não, aliás, não é querem apenas, porque há o verbo ver aqui, há uma locução verbal. Não querem ver. A locução verbal tem que ser tratada como um verbo sozinho. Quem manda é o último verbo, então não querem ver significa não veem. É o verbo ver. Quem vê, vê algo. Não querem ver ele, não querem ver o elefante, portanto, este o é um pronome oblíquo átono que substitui o pronome ele e funciona como objeto direto. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não querem ver ele. Mas não querem ver o elefante, mas não o querem ver, nem mesmo para rir. E o deixá-lo, da cauda que ameaça, deixá-lo sozinho, como o lo está ligado diretamente ao verbo, só pode ser um pronome. Quando houver hífen e houver o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, certamente será um pronome ou oblíquo ou demonstrativo. Aqui nós vimos que é um pronome demonstrativo e aqui agora é só analisar qual é o elemento substituído. A cauda que ameaça deixar ele sozinho ou deixar esse, isso sozinho. Evidentemente, esse lo substitui novamente o substantivo elefante. Então, mais uma vez, é um pronome oblíquo átono. A cauda que o ameaça deixar ele sozinho. A cauda que o ameaça deixar o elefante sozinho. Pronome substituiu o substantivo, portanto, é pronome oblíquo átono, por funcionar como objeto direto e estar no lugar de ele, ela, eles, elas. Os pronomes oblíquos átonos e os pronomes demonstrativos sempre retomam um substantivo ou uma frase anterior. Como aconteceu aqui, o retoma elefante, o lo retoma elefante, portanto, são anafóricos. Então, número 1. O primeiro o é um artigo definido, certo? E o segundo é uma forma pronominal oblíqua, certo? Uma forma pronominal oblíqua, átona. Já vou falar essa coisa do átono, tá? Assim como a forma lo em deixá-lo. Sim, então a número 1 está certa. Jogue letra B e letra E. 2. A colocação do segundo o junto ao advérbio de negação, o não, aproxima-se do registro mais utilizado no português falado no Brasil. É, né? O brasileiro fala assim, né? Eu amo elefante, mas não o querem ver. Não, o brasileiro fala, não querem ver ele. Não querem ver ele. Não põe nenhum R. É um vício. Não querem ver ele. Não se aproxima da forma mais utilizada no português falado, não. O português falado geralmente tem o uso de ele, ela, eles, elas. É mais comum ouvirmos eu vi ele, eu vi ela, do que eu o vi, do que eu a vi. Tá? Então, número 2, errada. Quanto ao advérbio de negação, é o seguinte. Porque o pronome oblíquo átono está depois, aliás, está antes da locução verbal e aqui está depois do verbo. Não é um advérbio de negação. Qualquer que seja o advérbio. Afirmação, negação, dúvida, tempo, lugar, modo ou intensidade. Qualquer palavra que indique uma dessas 7 circunstâncias atrai o pronome oblíquo para perto de si. Se não houvesse esse não, o poderia estar aqui. Querem vê-lo. Por exemplo, se eu tirar o não daqui, vai o meu elefante pela rua povoada e as crianças, tanto faria no Brasil dizer, e as crianças o querem ver,
quanto as crianças querem no ver, quanto as crianças querem vê-lo. Se não houvesse a palavra atrativa, tanto poderia ser próclise antes do primeiro verbo, então poderia estar no meio dos dois verbos com hífen ou depois do último verbo. Aqui, como não há palavra atrativa, está no início de frase, fica depois do verbo. Então, a número 2 errada, 1 certa, 2 errada. Jogue também a letra C. Então, agora vamos ver se a 3 estiver certa. 1 e 3, letra D. Se a 3 estiver errada, letra A. Então, 3. O e lo, nos versos ali, são formas pronominais, sim, que garantem a coesão referencial anafórica, sim, exatamente o que expliquei aqui. A coesão referencial quer dizer, esse o se refere a elefante e mantém uma coesão na frase. Como ele se refere a um elemento anterior, é um elemento anafórico. O mesmo acontece com lo, então 1 e 3 estão adequadas. Letra D de Gilson Catarino, professor de gramática da língua portuguesa. Aqui é língua portuguesa, pode confiar. Sem método milagroso, sem auê, gramática pura.